Central de Zaporíjia, no centro da guerra de palavras entre Kiev, Moscovo e instituições internacionais, Putin alerta para catástrofe iminente. Em Odessa, António Guterres congratulou-se pelo acordo para a exportação de cereais ucranianos, mas diz que é preciso mais empenho para resolver a crise alimentar. A vaga de mau tempo que atingiu a Europa trouxe duras consequências. A Áustria, França e Itália lamentam vítimas mortais e danos materiais. Campanha eleitoral no Brasil ao rubro. Bolsonaro provocado por youtuber. Lula diz que rival é desequilibrado mentalmente. A central nuclear de Zaporíjia está no centro não só dos combates no terreno, como da mais recente guerra de palavras entre a Rússia, a Ucrânia e as instituições internacionais. Enquanto Kiev e Moscovo se acusam mutuamente de ataques que podem ter consequências catastróficas e causar um acidente nuclear, a ONU exige uma desmilitarização da zona, mas a Rússia rejeita, diz que retirar as tropas de Zaporíjia iria desproteger a central e torná-la vulnerável ao que diz serem ataques terroristas. A necessidade de desmilitarizar a central e permitir a entrada de inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica foi reafirmada esta quinta-feira pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, em Lviv, num encontro com os presidentes da Ucrânia e da Turquia. A Rússia aceita uma missão da AIEA na central, mas impõe condições. O representante permanente de Moscovo, nas instituições internacionais de Viena, diz que é cedo para falar das modalidades da missão e isso está ainda em discussão. Pontos como o número de pessoas envolvidas, a duração da missão ou as tarefas que vão executar. Também o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, exige uma missão para inspecionar a central. O lado ucraniano aceita a proposta. A chave está agora nas negociações com Moscovo. Zaporíjia esteve também no centro da conversa telefónica desta sexta-feira entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e de França, Emmanuel Macron. Putin alertou para a iminência de uma catástrofe de grandes proporções. Depois do acordo alcançado entre a ONU, a Ucrânia, a Rússia e a Turquia sobre a exportação de cereais ucranianos, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, quis ver com os próprios olhos como está a correr o envio de carregamentos a partir do porto de Odessa, no Mar Negro, o principal porto do país e um dos pontos estratégicos desta guerra. Em menos de um mês, 25 navios saíram do porto de Odessa e outros portos ucranianos carregados de cereais e outros alimentos. Levaram mais de 600 mil toneladas de produtos alimentares, como trigo, milho, sementes de girassol e soja. Guterres lembrou que isso não é suficiente. Os portos reabrem e apelo também aos países mais ricos que abram as suas carteiras e os seus corações. Afinal de contas, as exportações de trigo contam pouco para os países que não os podem pagar. Baixar os preços nos mercados alimentares mundiais significa pouco se isso não se refletir nos mercados locais. O acordo permite a segurança de rotas ferroviárias para a Polónia e Roménia e marítimas pelo Mar Negro com destino ao Mediterrâneo. A Turquia teve um papel de mediadora no acordo e os portos turcos desempenham também um papel importante nas rotas dos cereais. Um primeiro cargueiro fretado pelas Nações Unidas chegou já ao porto de Esmirna com 12 mil toneladas de milho. O destino é a ser distribuído pelos países mais carenciados. Parte dos cereais exportados de comboio transita também pelo Mar Negro. Chegados a Galati, na Roménia, os carregamentos seguem pelo Danúbio até ao porto de Constança. O número de mortes no ataque a um bairro residencial de Kharkiv subiu para 17. De acordo com o governador da região, foram retirados 7 corpos dos escombros durante os trabalhos de resgate. Oleg Sinegubov classificou o ato de terrorista e acrescentou que tinha provocado mais de 40 feridos. Já o autarca local, Igor Terekhov, sublinha que se tratou de um dos dias mais difíceis para a cidade desde o início da guerra, com a morte de várias pessoas nas suas próprias casas, incluindo crianças, e informou que esta sexta-feira seria declarado o dia de luto em Kharkiv.
Я говорю людям, человеческих жертвах, раненых, e завтра в городе Харькове будет объявлен. A versão apresentada pelos russos é radicalmente diferente. Para o Ministério da Defesa, tratou-se de um ataque de alta precisão a uma base de mercenários estrangeiros que destruiu 90 militantes. No início do mês, a Amnistia Internacional tinha acusado a Ucrânia de colocar civis em perigo ao estabelecer bases militares em áreas residenciais. Kiev negou. Na Rússia, 2 aldeias junto à fronteira tiveram de ser evacuadas depois de se registrar um incêndio num depósito de armas. Um cenário semelhante ao ocorrido no início da semana na Crimeia e que foi descrito por Moscovo como um ato de sabotagem da Ucrânia. No Báltico, volta a crescer a tensão, com o Kremlin a anunciar o envio de caças armados com mísseis hipersónicos de última geração para Kaliningrado. Em junho, a relação entre Lituânia e Rússia azedou, depois de Vilnius bloquear o acesso de bens por via terrestre ao enclave russo. A vaga de mau tempo que atingiu a Europa trouxe duras consequências. Áustria, França e Itália são mais de 10 vítimas mortais até agora. Estradas inundadas e edifícios danificados, assim como estâncias balneares, são uma realidade comum. Na Áustria, a queda de uma árvore provocou a morte de 3 pessoas no leste do país e 2 crianças morreram no sul. A ilha da Córcega também foi atingida por uma forte tempestade que começou na quinta-feira. Morreram 5 pessoas. A ilha francesa foi varrida por rajadas de vento de mais de 220 km por hora. As nuvens negras também cobriram os céus de Itália. 2 pessoas morreram na região da Toscana, também durante a queda de árvores, e contam-se mais de 50 feridos. Juntam-se os danos nas culturas agrícolas e em estâncias balneares em Versilia e Ligúria. No Veneto foi declarado estado de emergência. Esta sexta-feira, a região está em alerta laranja. Por que o senhor limitou a delação premiada, presidente? A campanha eleitoral no Brasil está ao rubro e se as provocações entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva há muito são uma constante, esta quinta-feira entrou em cena outro provocador. Um youtuber que aproveitou um momento do presidente com os apoiantes para fazer uma série de perguntas incómodas. Bolsonaro não gostou, mas resolveu a questão com uma conversa tranquila. Não se sabe se o influenciador, especializado em provocação política, gostou das respostas, mas o seu número de seguidores nas redes sociais explodiu. Já Lula da Silva efetuou o primeiro comício de campanha em Belo Horizonte e voltou a desferir um forte ataque a Bolsonaro. Nós estamos enfrentando uma pessoa desequilibrada mentalmente, uma pessoa desestruturada do ponto de vista psicológico, uma pessoa que acha que a polícia tem que matar e não que prender, que tem que vender arma e não vender livro, que tem que estimular o ódio e não o amor. É exatamente o contrário do que nós queremos. De acordo com a última sondagem da Datafolha, Lula continua favorito com 47% das intenções de voto e pode sonhar com uma vitória na primeira volta a 2 de outubro. Jair Bolsonaro subiu nas preferências dos brasileiros, mas continua distante, não indo além dos 32%. Um dos marcos da cidade de Bremerhaven, no norte da Alemanha, está em perigo. O pequeno farol à entrada do porto de pesca corre o risco de desabar depois da secção do cais norte, onde está localizado, ter afundado. De acordo com as autoridades locais, a estrutura, com 20 metros de altura, deve ser removida o mais rapidamente possível, provavelmente este fim de semana, para evitar a derrocada. A entrada para o rio Geste está por agora encerrada. Os pilotos da EasyJet iniciaram uma greve de 3 dias esta sexta-feira em Espanha. Pelo menos 14 voos internacionais foram cancelados neste primeiro dia de paralisação. Os pilotos exigem o restabelecimento das condições de que desfrutavam na companhia aérea britânica antes da pandemia da Covid-19. Estão previstas greves semelhantes dos pilotos espanhóis da EasyJet para todos os fins de semana do mês de agosto. As autoridades do México classificaram como crime de Estado o desaparecimento de 43 estudantes de Ayotzinapa em 2014. De acordo com um relatório preliminar da Comissão da Verdade, o crime envolveu autoridades federais e estaduais ao mais alto nível do governo do então presidente Enrique Peña Nieto. Segundo as investigações, os jovens foram capturados pela polícia local em conluio com o cartel Guerreiros Unidos.
2 aviões colidiram no norte da Califórnia, nos Estados Unidos da América, enquanto tentavam aterrar num aeroporto local. De acordo com as autoridades de Watsonville, 3 pessoas morreram. A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos estão a investigar o que terá levado à colisão entre o bimotor e o monomotor em pleno voo.